Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 16 a 18 do livro de Lucas. Versículos 1 a 2 do capítulo 16. Era normal um homem rico contratar um administrador para cuidar de todos os negócios de sua propriedade. A acusação de que este administrador tinha dissipado os bens do homem rico, indicando uma administração negligente ou mesmo uma conduta imprópria e criminosa, deve ter sido verdadeira. Afinal, o administrador não apresentou nenhuma defesa ao ser interrogado. O proprietário exigiu um relatório detalhado de seus bens, possivelmente para que o próximo administrador tivesse dados exatos desde o início. Versículos 3 e 4. Percebendo que estava sendo demitido, o administrador precisava encontrar um modo de se sustentar. Já que não estava em condições de fazer trabalho braçal e era orgulhoso demais para mendigar, ele se concentrou num modo de tornar seus antigos clientes dispostos a oferecer-lhe hospitalidade. Versículos 5 a 7. 4 explicações são oferecidas para a tática do administrador de diminuir as dívidas. Ele abaixou o valor o suficiente para tentar agradar aos devedores. Ele tirou os juros que incidiam sobre a dívida. Ele eliminou sua comissão sobre as transações. Ou ele reduziu a dívida ao que ela deve ter sido a princípio, depois de ter aumentado numa tentativa para acobertar sua má administração. Todas as 4 táticas são possíveis, mas deve-se lembrar de que o administrador precisava apresentar um relatório completo ao patrão. Portanto, essas táticas aqui devem ter sido legítimas. Versículos 8 e 9. O elogio do patrão à esperteza do administrador foi o reconhecimento da maior habilidade de seu subalterno. Jesus usa a parábola para ilustrar que os filhos do mundo frequentemente usam aquilo que têm para favorecer seus próprios fins terrenos e o fazem mais sabiamente do que fazem os filhos da luz para favorecer os objetivos inteiramente diferentes do reino de Deus. A riqueza inevitavelmente falhará em satisfazer e prover necessidades eternas. Por isso, Jesus exorta seus discípulos a fazer amigos no uso generoso da riqueza e dos bens para o cuidado e bem-estar de outros, de modo que, quando a riqueza faltar, sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Esses amigos são aqueles que foram ajudados por tal oferta generosa. Os crentes que usam sua riqueza e bens desta forma generosa dão prova da sua fé e compromisso com Deus, e também da sua compreensão de que Deus dará recompensas eternas àqueles que são generosos no uso dos recursos que ele lhes confiou. Versículos 10 a 12. Uma segunda lição que essa história ensina é a necessidade de ser fiel para com o Senhor. Espiritualmente, todo crente é administrador dos dons que Deus lhe deu. Se você é fiel em pequenas quantias de dinheiro, o Senhor pode lhe confiar muito mais, inclusive coisas de inestimável valor eterno. Se você não é confiável nem no mínimo, também não será um bom administrador se mais lhe for confiado. Versículo 13. Os verdadeiros discípulos de Jesus devem fazer uma escolha entre servir a Deus ou servir às riquezas. Riquezas aparece personificado aqui em paralelo com Deus, indicando como o dinheiro pode, muitas vezes, assumir o lugar de um ídolo na vida de alguém. Para servir a Deus e não às riquezas, o melhor a fazer é colocar os recursos a serviço dos outros e da obra do reino. Versículos 14 e 15. Os fariseus zombavam de Jesus porque acreditavam ser possível servir a Deus e ao dinheiro. Em resposta, Jesus disse aos fariseus que o desejo deles pelo que entre os homens é elevado era abominação perante Deus, porque o Senhor não aprova os valores do mundo. A lei e os profetas é uma forma de se referir a todo o Antigo Testamento. O ministério de João Batista marcou o fim da era da antiga aliança. O ministério de Jesus deu início à oferta do evangelho, a era da nova aliança, e personificou a proximidade do reino de Deus. Sobre a expressão, todo homem se esforça por entrar nele, alguns sugerem que Jesus está exortando seus seguidores e referindo-se à dedicação necessária para entrar no reino. Outros sugerem que esforçar-se tem sentido negativo, que retrata poderes hostis em luta contra o reino. Versículo 18. Um casamento após o divórcio constitui adultério se o primeiro casamento foi dissolvido por razões ou motivações ilegítimas. Um novo casamento é legítimo nos casos em que o primeiro casamento foi dissolvido em razão de imoralidade sexual. Versículos 19 a 21. Jesus continua a abordar e repudiar o uso abusivo das riquezas com esta adicional e dramática parábola, que contrasta
os excessos do rico e a indigente condição do mendigo Lázaro. O rico está vestido com esplendor e comendo com grande ostentação, enquanto o mendigo Lázaro encontra-se junto à sua porta, faminto e coberto de feridas. Uma imagem que transmite a total negligência do rico pela pessoa extremamente pobre que vivia à sombra da sua boa e luxuosa vida. Embora Lázaro desejasse comer das migalhas que caíam da mesa do rico, não há indicação de que o rico lhe tenha dado alguma coisa. A menção conjunta de migalhas da mesa, feridas e cães faz com que esse homem pareça odioso aos olhos dos fariseus. Eles estavam inclinados a ver todas essas coisas como provas do desfavor divino. Teriam visto essa pessoa não apenas como impura, mas também como desprezada por Deus. Versículos 22 a 26. O mendigo morreu e não teve nenhum sepultamento, em contraste com o rico que foi sepultado. O mendigo foi levado para junto de Abraão, o que significa que ele foi recebido na comunhão dos outros crentes que já estão no céu, especialmente Abraão, o pai do povo judeu. Mas o rico foi para o inferno, um lugar de tormentos. O fato de que o rico viu ao longe Abraão indica o intransponível abismo entre céu e inferno. As situações terrenas do rico e de Lázaro estão agora completamente invertidas. Embora seja uma parábola e, portanto, não esteja tão claro até que ponto os detalhes reais são factíveis, a história parece claramente ensinar que, imediatamente após a morte, tanto crentes quanto descrentes têm uma percepção consciente do seu estado eterno e entram imediatamente em sofrimento ou bênção. O indivíduo não misericordioso agora busca misericórdia, mas não a receberá. O rico sabe o nome de Lázaro e, consequentemente, também conhecia sua situação, embora a houvesse ignorado. A conversa entre o rico e Abraão pode ser um daqueles detalhes da parábola que não devem ser forçados a ter um sentido doutrinário, pois em nenhum outro lugar das Escrituras há qualquer indicação de que haverá comunicação pessoal entre os que estão no céu e os que estão no inferno. Embora seja descendente e, portanto, filho de Abraão, o rico não era um verdadeiro descendente de Abraão, pois não tinha a mesma fé de Abraão. Na vida após a morte, há uma separação entre crentes e incrédulos que não pode ser transposta. Não é possível passar do céu para o inferno, nem do inferno para o céu. Versículos 27 a 31. Não podendo melhorar seu próprio destino, o homem rico finalmente mostrou preocupação com o destino eterno de seus 5 irmãos. A ironia aqui é que Lucas, escrevendo num período após a ressurreição de Jesus, sabia que pouquíssimas pessoas seriam persuadidas a se arrepender, mesmo testemunhando o milagre de alguém ressuscitando dos mortos. Agora nós vamos estudar o capítulo 17, versículos 1 e 2 do capítulo 17. Escândalos são inevitáveis na vida. No entanto, o juízo divino aguarda a pessoa que faz um discípulo de Cristo pecar. Uma pedra de moinho era uma grande pedra redonda usada para moer cereais. Uma grande pedra em volta do pescoço faria uma pessoa lançada ao mar afundar e se afogar. Versículos 3 a 10. O propósito da repreensão a um pecador é fazê-lo arrepender-se de seu pecado. Se houver verdadeiro arrependimento, deve haver pleno perdão. 7 é o número bíblico da perfeição, ou seja, perdoar 7 vezes significa perdoar sempre, qualquer que seja a ofensa. A verdadeira fé é eficiente mesmo em pequena quantidade. O grão de mostarda era considerado pelos agricultores na Palestina como sendo a menor das sementes. A amoreira tem um sistema de raízes tão extenso e profundo que ela pode viver centenas de anos. Era preciso uma força muito poderosa para desarraigar uma árvore como essa. Um servo que apenas fazia seu trabalho ou aquilo que lhe era mandado não recebia nenhum elogio especial, uma vez que tudo o que tinha feito era cumprir suas responsabilidades. Da mesma forma, o discípulo de Cristo não deve esperar elogios especiais por fazer o que lhe é requerido. Servimos ao Senhor porque isso é o que significa segui-lo como discípulos. Esse é o nosso dever. Versículos 11 a 19. A lei exigia que os leprosos não tivessem contato com outras pessoas. Esses homens eram cerimonialmente impuros e forçados a viver fora dos vilarejos. Era-lhes exigido legalmente que se mantivessem à distância e, por isso, sua comunicação com Cristo deu-se por meio de gritos. Jesus os mandou se apresentarem ao sacerdote e eles foram curados no caminho. Os sacerdotes os declarariam puros. Eles tiveram de começar a obedecer à ordem de Jesus de ir aos sacerdotes antes de serem efetivamente curados. É surpreendente que de 10 homens curados, o único que voltou e agradeceu a Jesus era um estrangeiro, um samaritano. Isso está de acordo com o tema de Lucas, do alcance universal do Evangelho.
A declaração de Jesus, a tua fé te salvou, sugere que o samaritano foi curado fisicamente e espiritualmente. Versículos 20 e 21. Os judeus esperavam um reino de Deus que viria com sinais no céu e milagres, mas isso era ainda futuro. O aspecto do reino de Deus que Jesus enfatizou em seu ministério não tinha aparência exterior nesse sentido. A presença do rei Jesus e sua oferta do reino por meio do evangelho significavam que o reino já estava entre eles. Versículos 22 a 24. Os discípulos de Jesus não devem se deixar levar por falsas predições de sua vinda. Pelo contrário, quando ele vier, isso será tão evidente como o relâmpago a iluminar o céu de uma extremidade à outra. Versículo 25. A consumação do reino requer que, primeiramente, ocorra um acontecimento divino, isto é, primeiro Jesus deve obrigatoriamente morrer de acordo com o plano de Deus para redimir um povo para si. Versículos 26 a 29. Antes de Cristo voltar, não haverá sinais claros de advertência a indicar o fim. Pelo contrário, será como nos dias de Noé, quando as atividades habituais eram realizadas até a inesperada destruição do dilúvio, e como nos dias de Ló, em que a situação existente se manteve inalterada até que repentinamente choveu fogo e enxofre sobre Sodoma. Ou seja, a vida continuou normalmente e as pessoas foram pegas desprevenidas. Versículos 30 a 33. Quando Jesus voltar, aqueles que estiverem na terra não devem se prender a seus bens e confortos terrenos, como fez a mulher de Ló. O compromisso com Cristo envolve um apego exclusivo a realidades espirituais e eternas. Elas fornecem a maior segurança disponível. Versículos 34 a 36. Os três aspectos da vida mencionados aqui envolvem a rotina normal numa sociedade agrícola: dormir, moer e trabalhar no campo. Versículo 37. Jesus aparentemente usa um provérbio popular para ensinar que, do mesmo modo como os cadáveres atraem os abutres, assim os mortos espiritualmente convidam o juízo. Agora nós vamos estudar o capítulo 18, versículos 1 a 8 do capítulo 18. Esta parábola fala da tendência comum a desfalecer e parar de orar antes de receber uma resposta de Deus. Esse juiz não era um homem religioso nem compassivo. Uma viúva nessa cultura era alguém praticamente impotente. Sua única esperança era que seu persistente pedido por justiça fosse atendido. Embora o juiz fosse sem princípios e não quisesse atender ao pedido da viúva, ou talvez até ele esperasse que a viúva lhe oferecesse propina, ele acabou cedendo e fez-lhe justiça porque ela o importunava, e ele sabia que ela em breve esgotaria sua paciência. Jesus pretende estabelecer um contraste entre o injusto juiz e Deus. Ao contrário do injusto juiz, Deus não somente fará justiça aos seus filhos, que oram de forma constante, mas também fará isso depressa. A última parte do versículo 8 se refere ao fato de que, logo antes da segunda vinda de Cristo, a fé verdadeira será rara na terra. Versículos 9 a 14. Havia ocasiões, por volta dos sacrifícios da manhã e da tarde no templo, em que as pessoas podiam orar, embora a oração particular em outros momentos fosse permitida. O fariseu aparentemente cumpria as exigências da lei de Moisés e ia além, como dar os dízimos dos ganhos em tudo que tinha. Ele estava orgulhoso de suas ações e de sua superioridade religiosa em relação a pessoas como o publicano. Em contraste, o publicano sabia que, como pecador, ele merecia apenas a ira de Deus. Jesus enfatizou que a justificação de Deus está disponível aos humildes, enquanto os que se exaltam serão humilhados. Versículos 15 a 17. Pelo que parece, os discípulos achavam que o tempo de Jesus era precioso demais para ser gasto com as crianças. Jesus respondeu que a vinda das crianças a ele demonstra o tipo de fé infantil que é necessária para se entrar no reino de Deus. Versículos 18 a 23. O jovem tinha a impressão que a vida eterna podia ser obtida por meio de obras. Jesus mudou o foco ao afirmar que a bondade vem apenas de Deus. Ou o jovem tinha observado todos os mandamentos que Jesus citou, ou Jesus preferiu não discutir sobre isso. A última hipótese é mais provável, principalmente porque a ordem seguinte de Jesus revelou que o homem estava mais interessado em riqueza na terra do que em tesouro no céu, onde ele teria a vida eterna. Sua indisposição em repartir sua riqueza pelos pobres o impediu de se tornar um discípulo de Jesus. Versículos 24 a 30. Jesus contradisse a sabedoria convencional de que aqueles que possuem riquezas eram abençoados por Deus e certamente estariam em seu reino.
Um camelo tentando entrar pelo fundo de uma agulha era aparentemente um dito proverbial para aquilo que era impossível. Isso explica a pergunta dos ouvintes de Jesus. Ele respondeu dizendo que ninguém pode salvar-se pelos próprios esforços, mas somente pela salvação que vem pela graça de Deus. Depois de ouvir as discussões anteriores, Pedro, como porta-voz dos apóstolos, indicou que eles tinham feito exatamente o que Jesus ordenara ao jovem rico. Eles haviam deixado tudo e seguido o mestre. Jesus respondeu que eles não apenas teriam a vida eterna, como também seriam grandemente abençoados nesta vida. Deixar mulher e filhos significa um ministério itinerante, não divórcio ou abandono de responsabilidades domésticas. Versículos 31 a 34. Cristo já havia predito anteriormente a sua ressurreição no terceiro dia, mas os discípulos desprezaram a importância dessas palavras e, quando ele de fato ressuscitou, ficaram surpresos com o fato. A questão da morte e ressurreição de Cristo como um todo não foi entendida pelos 12. Isso pode ter acontecido pelo fato de eles estarem seduzidos por outras ideias sobre o Messias e sobre como seria o seu governo terreno. Versículos 35 a 43. Quando o cego perguntou sobre a multidão, foi-lhe dito apenas que Jesus, o Nazareno, estava próximo. Não há nada de messiânico nessa identificação. No entanto, o cego bradou que Jesus era o filho de Davi, assim confessando crer que Jesus era o Messias. Sua fé tornou-se o ponto de partida para sua cura. Seu clamor, tem misericórdia de mim, levou Jesus a restaurar-lhe a vista. É irônico que o homem que era cego e agora tinha se tornado discípulo de Jesus pôde ver imediatamente, ao passo que os 12 apóstolos ainda não tinham visão de para onde rumavam Jesus e o seu ministério. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 16 a 18 do livro de Lucas.